Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja muito bem-vindo. Ao nosso redor existem muitos mistérios e somos fascinados pelo que não podemos compreender. Achados inovadores são feitos todos os dias, mantendo nossa curiosidade aguçada e a perspectiva de realmente conhecer o mundo ao nosso redor, um conceito um tanto estranho. Quem eram nossos ancestrais? Como eles viviam? Estamos sozinhos na Terra ou existem outras formas de vida lá fora? Todos os dias é possível encontrar algo novo e emocionante, grande ou pequeno, em seu próprio quintal ou nos lugares mais extremos da Terra. O nosso mundo está repleto de segredos e mistérios. Quanto mais aprendemos sobre a natureza da Terra e do mar e tudo mais, também aprendemos que não sabemos muito sobre o mundo. De criaturas incríveis a edifícios feitos pelo homem que nos deixam maravilhados nos dias atuais, ainda há muito que estamos tentando descobrir e entender sobre nossa história passada. A partir de agora iremos falar dos misteriosos túneis antigos na Áustria. Na região de Estíria, na Áustria, misteriosos túneis antigos foram encontrados, escavados por uma máquina há mais de 10.000 anos. Os túneis foram feitos pelo processo de raspagem, uma tecnologia de nivelamento de alta precisão da superfície de um produto metálico, com uma ferramenta de corte especial, um raspador. A raspagem de alta qualidade permite obter uma superfície com irregularidades da ordem de alguns microns. A temperatura desta máquina era de mais de 1.200 graus Celsius. A Estíria é um estado federal no sudeste da Áustria. A capital e maior cidade é Graz. Cavernas e corredores subterrâneos atravessam o leste da Estíria. Mas apenas uma parte desse complexo subterrâneo de túneis é conhecida. Entramos quando crianças e exploramos esses corredores, lembra o empresário Hermann Ritter. Nos últimos anos, mais de 800 sistemas de túneis foram explorados e documentados cientificamente, com uma extensão total de 12 quilômetros. Temos mais de 12 quilômetros de corredores de pedestres em todo o nordeste da Estíria, na região de Foral, Polau e Stubenberg, diz o historiador Erich Kushi. Não se sabe para que esses objetos foram construídos. Temos um marco, e ele tem mais de 10.000 anos, quando os corredores já existiam, diz Kushi. Mas como essas cavernas foram escavadas? É aqui que as coisas ficam intrigantes, porque a ciência concorda que as máquinas funcionaram. É incrível para a idade da pedra, diz Kushi. Nós digitalizamos esses corredores com uma precisão de 0,2 milímetros, podemos determinar que os desvios são de apenas 16 milímetros, em distâncias de 1 metro. Isso não é possível ainda hoje com as máquinas de hoje. Eu estava lá dentro com um construtor de túneis, que era nosso convidado. Ele também disse que não tinha ideia de como isso era feito. Agora não temos essas tecnologias, diz a diretora do hotel, Ulrike Ritter. Curiosamente, eles não apenas perfuraram túneis em rocha sólida, mas a rocha através da qual perfuraram as aqueceram até 1.200 graus. Em partes, a pedra se transformou em vidro, literalmente derretido. Vamos tentar continuar investigando esse mistério e encontrar cada vez mais evidências, diz Kushi. Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja muito bem-vindo. Os arqueólogos estimam que existam centenas de civilizações isoladas na natureza, com a maioria delas escondidas nas densas selvas do mundo. Embora seja difícil acreditar que existam tribos isoladas, todos os anos os pesquisadores também descobrem civilizações ocultas que foram perdidas no tempo. Equipamentos incrivelmente novos estão nos dando a oportunidade de olhar além de coisas como as densas selvas, que até agora pararam de explorar certas regiões ainda mais. A partir de agora iremos falar sobre uma cidade que desapareceu misteriosamente. Em algum momento da história da humanidade existiu uma capital que, segundo registros, era bela, com um estilo de vida peculiar e era conhecida como Xanadu. O engraçado é que, embora fosse do Império Mongol, desapareceu sem deixar vestígios.
Fazendo uma retrospectiva, o Império Mongol gozava de grande riqueza, os governantes do escalão mais alto viviam em palácios com desenhos ostensivos que aludiam a todas as posses que possuíam. Então, graças a todo esse poder aquisitivo, surgiu o Xanadu. O verão é uma das épocas mais quentes da China, por isso, para passar por esse período, esta capital foi construída. Teve obras imensas criadas pelos arquitetos mais proeminentes da Ásia, com o único objetivo de que esses meses de estação pudessem ser passados em um lugar mais fresco. O mais incrível desse lugar é que tudo isso aconteceu no ano de 1263, ou pelo menos em datas próximas a isso. Os registros mencionam que a vida ali era incrível, pois em todos os lugares dava para perceber que ela foi criada para pessoas que tinham poder. É claro que uma obra tão grande e maravilhosa não seria construída apenas para morar alguns meses do ano, pois os planos originais para Xanadu eram que ela se tornava a capital permanente do Império Mongol. Quando este era o norte daquele projeto, Kublai Khan, que era o administrador e também o último grande Khan, conseguiu finalizar. Tornou-se assim um reflexo daquele império poderoso, onde se diz que existiriam criaturas que, até a data, não habitariam nenhum outro lugar. Pode-se dizer que o objetivo foi cumprido, mas isso não durou muito, pois após uma década tomaram a decisão de que só seria utilizado no período de verão. Uma das coisas que mais nos impressiona nesta capital é que era um lugar muito bonito. As ilustrações que existem a seu respeito indicam que era uma espécie de jardim, por isso havia jardins com flores infinitas, além de palácios e vários canais. Na verdade, uma das razões pelas quais a vida era assim era porque era uma forma de demonstrar a grandeza, o poder e a força política daqueles que todos viviam. Vários poetas se inspiraram em sua estrutura quando se deram ao trabalho de ilustrar sua imensidão. Para citar um, temos Samuel Taylor Coleridge, que mencionou que era cercado por paredes incríveis, além de grandes estruturas que correspondiam ao poder de seus habitantes. Por todas as características que mencionamos, você certamente se perguntará se estamos falando de ficção. Mas a verdade é que existem registros muito específicos que concordam com aquela época, assim como alguns nomes de altos líderes e aqueles que sabidamente tiveram muito poder na época. Já ficou claro que para construir esta capital impressionante houve muito trabalho e esforço. No entanto, o registro menciona algo um pouco contraditório a isso, pois é dito que em algum momento eles decidiram abandoná-lo completamente. Assim passou de uma cidade cheia de vida, para uma memória materna. A razão pela qual eles fizeram isso é completamente desconhecida neste momento. É interessante, pois naquela época eles tinham o controle total de quase todo o continente, então podiam perfeitamente residir lá e viver alegremente enquanto desfrutavam das comodidades que Xanadu tinha. Assim, em suas ruínas ficam a memória de uma vida incorporada, e também foi declarada patrimônio nacional. Porém, até hoje não se sabe se desfez por completo esquecimento, ou se foi demolido por obrigatoriedade, mas sua história sempre prevalecerá.